Fala aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu sei que eu fiquei um pouco fora, tá? Mas nesse vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre algumas coisas que mudaram nesse tempo que eu fiquei fora, tá? É, no vídeo de hoje eu vou começar falando sobre os plots comprimidos, tá? Mas tem outros assuntos também que a gente vai continuar falando, não sei se no vídeo de amanhã, mas outras notícias, né, sobre o ecossistema do Chia, outras mudanças também, algumas mudanças intencionais, outras mudanças não tão intencionais assim, mas que estão levando a alguns acontecimentos que a gente tem que assim, levar em consideração nas nossas decisões. Tá? Hoje eu vou me manter aqui na questão dos plots comprimidos, né? A gente vai. Eu já vi que o assunto vai ser longo, então não adianta eu querer falar sobre muitas coisas, tá? Mas eu vou tentar me ater nisso aqui, e vai ser também um primeiro vídeo, tá? A gente ainda vai ter um segundo vídeo, que aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais, eu vou ensinar vocês um pouco mais sobre isso, a gente vai fazer um passo a passo, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais junto. Mas hoje eu quero falar um pouco mais para vocês sobre os pré-requisitos dos plots comprimidos, um pouco mais sobre as vantagens, desvantagens, alguma coisa assim sobre qual a minha experiência aqui com os plots comprimidos até agora. Tá? Porque tem coisa também que a gente só vai conseguir entender no futuro. Tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos lá. O projeto, né, a questão dos plots comprimidos, foi lançado pelo Chia lá em janeiro de 2023, tá? Mas eles não lançaram nada prático lá em janeiro de 2023. Eles lançaram só um projeto, tá? E um projeto que basicamente assinava embaixo de alguma coisa que iria acontecer, tá? Basicamente eles estavam dizendo assim, pessoal, os plots comprimidos são uma realidade, vão ser uma realidade no Chia, se preparem para o que vai acontecer, tá? E aí ele dá alguns exemplos, né? Um HD de 18 teras, cabem 165 plots K32, né? Em 18 teras, 165 plots mais ou menos o que a gente, né? Já no level 1 de compressão e tal, ele conseguiria fazer caber 191 plots K32. Já em level 7 de compressão, ele conseguiria fazer caber 214 plots. Galera, excelente, né? 30% mais plots, etc. Maravilhoso. Deixa eu só botar isso aqui em português, fica mais fácil, né? Para mostrar para vocês. Peraí, não, aqui. Beleza. Aí, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, algumas coisas. Não existe só um tipo de plot comprimido. Existem dois tipos. Existe o plot do Mad Max e existe o plot do Blade Beat, tá? O Blade Beat, se eu não me engano, quem criou esse Blade Beat é um cara do próprio grupo do Chia, tá? Eu não lembro o nome dele, mas sendo ele do próprio grupo do Chia, é do Chia, vamos colocar assim, tá? Então, esse plotter não tem remuneração, vamos colocar assim. E o outro plotter é aquele plotter que a gente já conhece, do Mad Max, só que o Mad Max criou realmente um plotter compactado, um plotter que gera plots compactados, que é o Mad Max, o Mad Max Gigahorse, um nome, né, mais cinematográfico, vamos colocar assim. Em suma, qual é melhor? A princípio, o do Mad Max compacta mais, tá? Se vocês olharem aqui, pessoal, ele aqui tem uma tabelinha, tá? Ele faz aqui o nível. Esse aqui, pessoal, é o do Blade Beat, tá? A gente pode olhar aqui, ó, que ele fala aqui, do Blade Beat.
Eu não estou localizando aqui, mas eu tenho certeza que esse aqui é do BladeBeat, tá? Aí vocês podem olhar aqui que na tabela 7, que é a tabela mais compactado que eles têm aqui, eles têm um plot com 83 gigabytes. Gigabytes, né? Ou gigabytes, tá? 83 ou 78, tá? Então, é uma diferença, você já tem uma boa diferença aqui, tá? Agora, para vocês terem uma ideia, o do Mad Max, a gente tem uma diferença ainda maior. Peraí, deixa eu ver o outro post dele aqui, ó, aqui. No nível 9, que é o nível mais forte que tem, o plot cai para 68.1 gigabytes, tá? Então, ó, 68.1 contra 78.05, tá? Então é quase 10 gigabytes a menos, tá? É uma diferença considerável, tá? Óbvio, pessoal, quanto maior a compactação, mais a exigência de hardware que tem. Vocês vão ver isso aqui, eu vou explicar para vocês minimamente, tá? Mas não existe almoço grátis, tá? Vocês vão entender por quê, tá? Então, o que vocês têm que entender aqui? Primeira coisa que eu vou ter que explicar para vocês é o seguinte: os plots, eles não são comprimíveis. Ele explica isso aqui muito bem aqui, ó. Na prática, os plots, eles não são comprimíveis. Todos os dados que são gerados, eles não podem... Se você pegar um plot de cento e poucos gigas, né, aquele plot que não tem compressão ainda, tá, pessoal? Aquele plot original, né? O plot NFT original. E mandar fazer um zip, mandar fazer um hack, vocês vão ver que ele vai dar pouquíssima compressão, se é que vai dar alguma compressão. Como é que se comprime um plot? Tá? Como é que o Mad Max conseguiu fazer comprimir um plot? Como é que o BladeBeat conseguiu comprimir um plot? Deixando partes dos plots deixando de fora mesmo parte dos plots. E aquelas partes dos plots são geradas na hora que o plot é gerado, na hora que o plot é requisitado, na hora que aqueles dados são requisitados pela blockchain, aqueles dados são gerados na hora. Para isso, você precisa ter um poder computacional, né, na sua máquina, no seu farmer, para gerar aqueles dados em tempo real. Tá? Então, na prática, esse é o problema desse processo. Por quê? Você precisa ter poder computacional para gerar esses dados em tempo real. Qual o problema número 2? O problema número 2 é que quanto maior o nível de compressão que você usar, maior a quantidade de dados que vão ter que ser gerados em tempo real. Tá? Então, olha que interessante que ele fala. Ó, organizamos o nível de compactação dos plots em números de 0, sem compactação, a 7. Eu estou dando exemplo do BladeBeat, tá, pessoal? Mas é exatamente a mesma coisa do Mad Max. A única coisa que ele usou uma estratégia de compactação um pouco mais agressiva. Só isso. Tá? Quando eu digo estratégia de compactação, leia-se retirando dados do plot e gerando aqueles dados em tempo real. Simples assim. Tá? Então, de 0 sem compactação a 7, alta compactação. Cada aumento no nível da compactação produz uma diminuição linear no tamanho do plot resultante, tá? Com a compensação sendo um aumento exponencial no poder computacional necessário para a agricultura, para o farming. Tá? Pessoal, como que isso acontece então? Duas consequências vão acontecer. Primeira, se eu tiver uma farm muito pequenininha, a primeira consequência é que minha máquina vai ter um pouco mais de trabalho, mas ela vai conseguir gerar esses dados em tempo real e ela vai conseguir fornecer isso para a blockchain em tempo real. Tá? Essa é a primeira consequência, tudo bem. Segunda consequência, se eu tiver uma farm muito grande, na verdade isso ainda é a primeira consequência, mas um derivativo da primeira consequência. Se eu tiver uma farm muito grande, eu vou ter problema para fazer isso daí em tempo real, porque eu teria que fazer isso várias vezes, a cada bloco, né, a cada bloco, a cada 18 segundos e tal, eu teria que fazer isso em vários
plots meus para descobrir, né, se eu teria algum desafio para cumprir, etc. Vocês têm que pensar na perspectiva de uma máquina que tem muitos plots e tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Então, isso vai ser complicado. Como é que eu posso fazer para acelerar esse processo? Pessoal, eu tenho duas opções. Eu tenho como colocar um processador mais potente, né, deixar minha máquina mais potente, é uma opção. Uma segunda opção é colocar um acelerador, tentar uma maneira de acelerar essa máquina. Então, aceleradores computacionais já são utilizados há muito tempo. E o que é um acelerador computacional? Uma placa de vídeo, tá? É parecido com o que o pessoal usava, né, no Ethereum? É parecido, mas é um pouco diferente também, pessoal. Por quê? Vamos lá. No caso do Ethereum, pessoal, aí eu vou explicar para vocês, porque vocês têm que entender que o Chia não está virando prova de trabalho. Isso é a coisa mais importante. E ele aqui até fala sobre isso, mas eu não vou ler para vocês, justamente porque eu não quero que o negócio fique massivo. Tá? O pessoal do Chia tem essa preocupação. Eles não querem que vocês pensem que o Chia vai virar prova de trabalho. Tá? A ideia do Chia é que vocês usem uma máquina de maneira mais eficiente, usem o farming de vocês de maneira mais eficiente. Tá? Então, pensem comigo. Vocês têm uma máquina que hoje vocês têm, vamos supor, tá? Eu vou criar um caso hipotético, vocês têm um farm de vocês têm lá 200 terabytes de HD. Eu vou botar um número, vamos botar um número, sei lá, vocês têm 300 terabytes de HD, tá? E um belo dia chega essa tecnologia de plots compactados, que a gente está entendendo que não são plots compactados, e de repente você entende que você precisa de um acelerador computacional para fazer com que a sua máquina, em vez de suportar 300 terabytes em plots, ela passe a suportar, praticamente do dia para a noite, ela passa a suportar 400 terabytes de plots. Praticamente, porque é 30% a mais, né? Praticamente 400 terabytes de plots. Você vai ter que replotar? Vai ter que replotar. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai dar um pouquinho de trabalho. Mas o benefício que você vai ter a partir daí, porque depois dessa replotagem feita, você né, vai poder usufruir disso a partir daí. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você vai, depois dessa replotagem feita, você já vai ter 30% a mais nos seus ganhos. Você precisa ter um acelerador computacional, esse é um ponto negativo, em tese, porque você tem um pequeno aumento de energia, tá? Não precisa ser não é uma coisa absurda, tá, pessoal? Para uma farm de 300 teras, por exemplo, que vai virar 400, 300 teras de HD, né, vamos colocar assim. Você provavelmente uma 1050 Ti, uma 1060, 6 GB, vocês vão ficar extremamente bem atendidos, tá? Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que vocês não precisam ter uma placa de vídeo de última geração, tá? Por exemplo, eu estou usando uma 1050 Ti com muito menos do que isso. Minha farm não dá nem 150, 170 teras. Né? Então eu com muito menos do que isso estou com uma 1050 Ti, mas era o que eu tinha aqui. Tá? Então, para vocês entenderem que não se é necessário gastar dinheiro, né, com uma placa de vídeo de última geração por causa disso. Você precisa de algo para acelerar o processo. Você tem algumas necessidades. Precisa ser uma placa de vídeo minimamente moderna. Precisa ser uma placa de vídeo da geração NVIDIA de 10ª geração, se eu não me engano. Tá? Isso tudo está definido aqui, a gente vai poder dar uma olhada depois. Mas para vocês não errarem, NVIDIA 10ª geração, né? 10 qualquer coisa, até 1030, com 2 GB de RAM. Não, acho que precisa de 4. Precisa de 4 GB. A 1030 de 4 GB de RAM já é suficiente para vocês farmarem. Tá? Então, é bem legal. Não é uma coisa absurda. Tá? E GPU integrada também é suficiente para vocês farmarem até certo ponto. Né? Quem tem uma farm, por exemplo, de 100
100 teras, cento e poucos teras, consegue farmar com GPU integrada. Tá? Não vai ter tempos espetaculares, mas quem está dentro de uma pool e tal vai conseguir farmar numa boa. Tá? Então, esse é um ponto óbvio, né? Também não vai conseguir compressões muito altas, tá, pessoal? Mas vai conseguir um ganho bem legal. Tá? Então, isso daí, pessoal, eu vou entrar nesses detalhes no segundo vídeo. Esse primeiro vídeo é para dar aquela pincelada sobre o assunto, para todo mundo conseguir entender mais ou menos o assunto. Tá? Mas deixa eu voltar aqui para vocês entenderem rapidamente por que o Xia não passaria a ser uma prova de trabalho. Tá? Então, eu expliquei para vocês a questão da aceleradora computacional. Por que o Ethereum sempre caracterizou a prova de trabalho muito claramente? Quando vocês, eu já minerei Ethereum, né? Então todo mundo que minerou Ethereum, quando vocês mineraram Ethereum, vocês tinham sua placa de vídeo de vocês, ou o ASIC de vocês, e o que ele ficava fazendo o tempo todo? Ele ficava gerando aqueles hashes, e ele ficava jogando aqueles hashes na blockchain, né? Como se fossem bilhetes de loteria, né? O Xia aqui ele coloca essa nomenclatura, né? Bilhetes de loteria. Como se ele estivesse gerando bilhetes de loteria e checando se aqueles bilhetes de loteria são premiados. Se aquele bilhete de loteria que você gerou na sua GPU, tá, bater com o bilhete de loteria que a blockchain gerou, você é o vencedor. Mas qual o problema da prova de trabalho conceitualmente falando, né? Você gera aqueles bilhetes de loteria e no mesmo momento que você gera, se você foi o premiado, ok, você levou o bloco, maravilha. Mas se você não foi o premiado, o que você faz com ele? Você descarta. Você literalmente descarta. E quando você descarta, você joga fora toda aquela energia que você gastou para gerar aquele cálculo computacional, né, para gerar aquele hash, etc., que gerou seu bilhete de loteria. E qual é a grande diferença do Xia? No Xia, você gera o bilhete de loteria, só que você não joga ele fora. Você grava ele no seu disco. Esse é o seu plot. E o seu plot, ele é um bilhete de loteria que ele não tem... É como se fosse um bilhete de loteria, pessoal, que vale para todas as loterias que vocês queiram participar. É como se vocês comprassem bilhete de loteria que valesse para todos os concursos vamos supor, Mega Sena. Todos os concursos da Mega Sena que fossem acontecer no futuro. Resumindo, vocês podem, com esse bilhete de loteria, desde que vocês gravem ele num disco e não apaguem, vocês podem participar de todos os concursos que vão acontecer. Essa é a grande genialidade do Xia. Você gasta a energia para gerar aquele bilhete de loteria só uma vez. E depois a quantidade de energia que você gasta é mínima. Ela é suficiente só para manter aquela unidade de disco funcionando, para o seu bilhete de loteria continuar sendo visível pela blockchain, para que a blockchain consiga acessar aquele seu bilhete de loteria e conferir para saber caso você seja um vencedor. Hoje, quem tem muitos discos, e principalmente quem tem muitos discos pequenos, hoje, tem um pouco de complicação em relação ao consumo de energia, né? Eu tenho conhecidos meus que têm 200 discos em casa, e essas pessoas, com certeza, têm um consumo de energia um pouquinho mais alto, né? Até complicações em relação a fontes de alimentação, porque não é qualquer fonte de alimentação que alimenta 50 discos, né? Você precisa, eventualmente, colocar mais de uma fonte de alimentação para alimentar mais discos, ou usar artifícios para esse tipo de coisa. Então, não é muito simples, tá, galera? É complexo, tá? Quem está acostumado a lidar com esse tipo de coisa tem, né? Mas pense a seguinte situação. No dia que a gente puder migrar, por exemplo, para SSDs. Você vai plotar, vai manter seu plot no SSD. Galera, manter plots em SSD, só ler em SSD, não gasta energia nenhuma. Né? Vai ser excepcional. O dia que a gente chegar a memória flash, né? Mesmo que seja uma memória flash de TBW baixíssimo, porque memória flash para
para gravar plot, só para ficar lendo o plot lá dentro, ela não precisa ter TBW alto, né? Ela precisa ser uma memória flash que tenha uma vida útil longa, mas eu não preciso que ela tenha TBW alto. Eu vou gravar aqueles plots ali uma vez e depois eu vou deixar eles ali. É óbvio que eu preciso que aqueles discos estejam preparados para, eventualmente, eu ter que regravar aquilo ali, mas é eventual, não é uma coisa que eu vou ficar regravando, regravando e regravando, né? Esse contexto é para vocês entenderem que vai haver uma evolução nessas unidades de disco, para um dia a gente chegar e comprar um disco, por exemplo, de 40, 50 terabytes em SSD e poder armazenar nossos plots no SSD, eventualmente pequenininho assim, né? 5 células por bit, uma coisa louca dessas, mas que vai ser só para ler, né? Vai ter uma vida útil baixíssima, um TBW baixíssimo, mas vai ser só para ler. Pessoal, eu me estendi um pouco nessa parte, mas era mais para vocês entenderem essa diferença, né, da questão do Xia e por que o Xia é tão inovador nessa parte. Bom, essa questão do plot comprimido, eu acho que vocês já mais ou menos entenderam. Então, qual a diferença, então, só para recapitulando agora, quais as diferenças, tá, do farming? Vamos começar pelo plotting, tá? O plotting o plotting tradicional do plotting com os plots comprimidos. Atualmente, as diferenças são basicamente as seguintes. Para plotar os plots comprimidos, vocês precisam, em tese, de uma GPU. Aí vocês vão falar assim, eu vou falar para vocês, por que em tese? Porque na prática não precisa, daria para plotar, dá para plotar, né, sem GPU. O problema é que vocês não se beneficiam de uma das grandes vantagens dessa nova plotagem, que é a velocidade. Tá? Vocês conseguem plotar, por exemplo, caso vocês tenham muita memória, por exemplo, uma máquina com com 256 megas de RAM, vocês conseguem plotar com 256 de RAM e uma boa GPU, por exemplo, uma 3060, por exemplo, vocês conseguem plotar em coisa de 3, 4 minutos, desde que vocês tenham um NVMe razoável, né, para poder receber esses plots depois de plotados. Então, olha que loucura. Onde vocês já imaginaram plotar em 3 minutos. Tem gente que plotou em menos tempo, tem gente que plotou em 90 segundos, mas é exceção, galera, é exceção. Eu tô trazendo para vocês tempos normais, né? 3, 4, 5 minutos é um tempo normal, tá? 6 minutos, 7 minutos ainda é um tempo extremamente normal. Até 10 minutos é um tempo normal. Eu, por exemplo, fiz plots em 10 minutos com uma 1050 Ti, né? A 1050 Ti nem é uma placa recomendada para plotagem, porque ela só tem 4 GB de VRAM. Então, ela não consegue fazer os 4 streams que ela, em tese, precisaria fazer para plotar com boa eficiência. Mas, com 4 GB de RAM, ela faz 2 streams. E eu consegui plotar com uma boa eficiência, porque ela plotou em 10 minutos, 9 minutos e 9,90 e tal. Então, na minha opinião, está excelente, porque se eu plotasse com CPU, igual eu cheguei a plotar com CPU para testar, eu estava plotando em 30 minutos, 32, 31 minutos. Então, pensem comigo, com uma 1050 Ti, uma placa de 4 GB de VRAM, eu consegui plotar em 1/3 da velocidade, desculpa, da velocidade não, 1/3 do tempo, do tempo que eu levei para plotar com um Ryzen 9 de 12 cores. Então, é um excelente ganho de tempo. Tá? Pontos negativos. Quer dizer, primeiro ponto negativo é que vocês precisam de uma GPU para vocês terem essa eficiência toda. Segundo ponto negativo é que vocês também vão precisar de bastante memória. Tá? Valor ideal de memória. Tá? Para plotar 100% em memória, vocês precisariam ter pelo menos 256 de RAM. E nenhuma máquina dessas nossas, de hoje em dia, consegue ter 256 de RAM. O máximo que vocês vão conseguir ter é 128 GB de RAM. É o máximo.
tá? Nessas máquinas tradicionais, num Intel, num Ryzen, 128 é o máximo que vocês vão conseguir ter. Como é que vocês conseguem colocar 256, 512, igual vocês veem gente aí colocando esses números de memória nessas máquinas? Comprando máquinas servidores antigos. E, galera, é uma baita vantagem. Vale muito a pena. Por quê? São máquinas que a gente compra barato, né? Não vou falar que hoje comprar no AliExpress não é mais vantagem, né? Mas dá para comprar no Mercado Livre, compra barato, tá? Essa memória é bem mais barata do que a memória tradicional, DDR4 e tal, que a gente compra para os nossos PCs. São memórias de servidores, são memórias que já foram extremamente usadas e que hoje em dia a gente consegue comprar elas já segunda mão, né? Já usadas, etc. Então, a gente consegue com preços bons nelas. Então, é mais vantagem, tá? Se vocês têm a intenção de manter uma máquina para plotagem, porque vocês têm intenção de comprar mais HDs, etc e tal, montem uma máquina dessas para vocês plotarem, né? Eu acho que é uma boa ideia. No meu caso, por exemplo, eu já tinha bastante RAM, então eu aproveitei, né? Eu não mexi nessa parte, entendeu? Eu acabei partindo para outra alternativa, tá? Eu não precisei gastar dinheiro com isso, né? Então, pelo menos no meu caso, para mim foi mais vantagem, tá? Mas se vocês forem pensar hoje para gastar dinheiro na solução de plotagem, façam bem as contas, tá? Papel e caneta, calculem tudo, porque para plotar em Linux, vocês vão precisar de pelo menos 64 de RAM, e para plotar em Windows, vocês vão precisar de pelo menos 128 de RAM. Tá? Então, esses são os números mínimos. Não tem como vocês plotarem menos do que isso no Mad Max, tá? Plots comprimidos, tá, galera? No Mad Max com plots comprimidos. No BladeBeat, eu não testei a última versão do BladeBeat, eu não sei, eu acho que saiu uma versão beta deles, mas eu não testei ainda, tá? Eu pretendo começar esses vídeos agora mostrando para vocês a questão do Mad Max, porque já é o que eu estou usando, mas depois eu posso até tentar mostrar para vocês a questão do BladeBeat, tá? Vamos lá. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, porque é uma diferença na questão do modelo atual para o modelo novo. Tá? Então eu falei para vocês que no plotter vocês precisam ter uma GPU e vocês precisam ter muita memória. Tá? Então isso é um ponto. Tá? Segundo ponto, vocês podem talvez, quem não tiver muita memória, quem não tiver essa dificuldade, pode eventualmente comprar esses plots. Tá? Eu vi gente aí negociando plot, comprando esses plots. Tem um colega nosso que vende esses plots. Se vocês tiverem interesse, deixa um comentário aqui no vídeo, que eu posso direcionar vocês para esse colega nosso. Ele faz um preço muito bom nos plots e pode fazer esse envio para vocês. Mas isso aí, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, tá? Segundo ponto, pessoal, é o farmer de vocês. Tá? O farmer de vocês, como eu falei no início do vídeo, também precisa ter uma GPU. Mas, como eu falei para vocês também, a GPU do farmer não precisa ser nada espetacular. E no farmer, vocês também não precisam ter grandes quantidades de memória. Tá? O farmer ficou bem mais tranquilo, ficou bem mais enxuto. Então, por isso que eu falo para vocês, caso vocês não tenham, óbvio, né? Se vocês não tiverem uma fazenda muito grande, que justifique vocês comprarem os plots para manter a fazenda de vocês, né, atualizada e manter, né, e colocar essa GPU no farm de vocês, ou até manter o farm de vocês com a GPU integrada. Isso daí vocês têm que ir testando, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o benchmark, tudo isso no segundo vídeo, pessoal, porque senão esse vídeo iria ficar muito longo. Mas no segundo vídeo a gente vai fazer um benchmark, vocês vão começar entendendo como é que é o processo, tá? Então, vocês já entenderam que a principal diferença no farming é a questão
de uma aceleração computacional que vocês precisam ter, tá? Não é grandes coisas, dependendo do tamanho da farm, vocês podem ter a GPU integrada. Mas é importante, pessoal, vocês calcularem, fazerem certas contas, porque dependendo do tamanho da farm, do tamanho que vocês querem alcançar, vocês vão tomar certas decisões estratégicas. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês uma coisa. Não é aqui. Assim, essas decisões estratégicas que vocês precisam ter em mente, porque elas são vitais para o planejamento futuro de vocês, né? Dependendo do tamanho que vocês querem alcançar, vocês podem ou não ir mais longe em termos de compressão ou não, tá? Pessoal, olha que interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem que ser aqui porque o fio não chega, mas não tem problema não. Olha só. Aqui ele está colocando um exemplo, uma GTX 1650 ou 1660. Ele está dizendo que em C8 em C8, essa placa, uma 1650, 1660, segundo ele, ela tem um desempenho parecido. Você consegue até 500 teras de farm nessa sua máquina. Em C7, você consegue de 500 a 2 petas nessa seu farm. Joinha. E em C6, você consegue mais de 2 petas. Tá muito bom, né? Para vocês verem que vocês não precisam de placas espetaculares, tá? Se você tem uma placa de vídeo mais poderosa, você pode ir além na taxa de compressão, tá? Aí ele tem uma formulazinha aqui que eu pessoalmente eu não gostei muito dessa fórmula, eu prefiro não seguir ela, eu prefiro seguir o benchmark que a gente faz, e mesmo assim ele ainda é um pouco falho. Vocês vão ver depois no próximo vídeo que eu fizer sobre esse assunto, vocês vão ver. Quantos drives eu posso colocar? Isso aqui é na hora de plotar, né? Quantos drives eu posso estar plotando para eles, né? Depende de qual a velocidade de que você consegue plotar. Tudo vai depender da velocidade da sua plotagem, tá? Então eu não vou ignorar essa parte aqui por enquanto. Como eu devo setar ao menos essa? É uma questão de streams, tá? Tudo depende da quantidade de VRAM que você tem na sua placa, tá? E também o tamanho do K que você está fazendo, o plot, né? O K que você está plotando, tá? Então, quanta RAM você precisa no seu sistema para o harvester, tá? Olha que interessante. Se você não tiver uma GPU, se você tiver um harvester só com CPU, você vai precisar de um pouquinho mais de VRAM, tá? Se você tiver um harvester só com CPU, um C7, por exemplo, você vai precisar, em K32, tá? Você vai precisar de 24 GB de VRAM, porque 17.2 vai ser a VRAM que vai estar suspensa só para descompactar os plots. Ela vai ter que estar disponível só para gerar a quantidade de dados dos plots. Lembra que a gente estava vendo, que a gente estava falando no início do vídeo, que são a quantidade de dados dropped, né? Quantidade de dados que foram deixadas de lado do plot para serem geradas em tempo real, né? Então, basicamente, num K32 eu preciso gerar, em K32, no C7, eu preciso gerar 17.2 gigas, e eu preciso ter essa quantidade de memória disponível, porque se eu não tiver disponível a memória, ele não vai poder gerar, ele não vai conseguir gerar isso em tempo real, né? Numa mídia veloz o suficiente para poder gerar em tempo real. Basicamente, é o que a gente tem que ter em mente, né? Você acaba precisando ter muita memória numa situação como essa, tá? VRAM, memória de vídeo, então, usando um harvester com placa de vídeo, quanta VRAM você precisa? A resposta é essa daqui, ó, 3 GB de RAM, se você tiver, por exemplo, um C8 ou C7, 1.66,
pensando no K32, tá? Agora, se você partir para um C9, meu amigo, aí você precisa ter uma placa de vídeo com 8 GB de VRAM, porque você não, com 6 já é pouco, né? Então, só para você ter uma noção do problema. Mas assim, num C7, uma 1030 com 2 GB de RAM, com 2 GB de RAM resolvem. Um C8, uma 1030 com 4 GB de VRAM também resolvem. Tá? E assim por diante. Ok? Pessoal, minha pequenininha acordou aqui. Eu trouxe ela para cá só para terminar o vídeo. Tá? Ela cresceu um pouquinho aqui nesse tempo. Eu acho que teve um vídeo antigo que ela apareceu. Ela estava bebezinha. Mas vamos lá. Aqui, ó, VRAM usada durante benchmark de Proof of Space, tá? O POS. Isso aqui, galera, é um benchmarkzinho que é usado, que é feito que a gente faz justamente para saber a capacidade da placa de vídeo, tá? Reparem que ele gasta, pelo menos na minha visão, ele gasta exatamente a mesma quantidade, quer dizer, não é exatamente a mesma quantidade, mas é bem próximo da quantidade que gasta o próprio farming, tá? Eu acho que ele simula isso, tá? Aqui ele coloca quanto precisa de RAM para o plotting. Tá? É interessante essas contas todas, porque isso aqui o pessoal já fez por tentativa e erro, tal, tá? Para um quarto de RAM, eu estou pegando o K32, tá? Pegando essa coluna aqui, tá, galera? 55 GB, 128 para partial, que não é 128 exatamente, 110, por aí, tá? Menos 2 aqui, 180, e full RAM 256. Foi aquilo que eu falei para vocês. Com 256, vocês conseguem já fazer full RAM, tá? A vantagem, pessoal, do full RAM é que não tem desgaste de NVMe. Lembrando que esse novo Mad Max ele desgasta o NVMe um pouco menos do que o tradicional, tá? Minha percepção é que é um pouco menos, tá? Talvez pelo fato dos plots serem um pouco menores, etc., esse desgaste, pelo menos na minha percepção, é um pouco menor, tá bom? Quanto precisa de espaço ou RAM para um quarto? Aqui, pessoal, é aquelas pastas, tá? Quanto vocês precisam colocar em quanto espaço vocês precisam em cada uma daquelas pastas, tá? Então, na menos T, 81 GB, na menos 2, 157, na menos 3, 60 GB, tá? Para o K32. Tá? Pessoal, nesse momento eu não estou nem pensando em K33, tá? Pode ser que um dia isso aconteça, mas um dia, tá? Hoje é K32. Aí alguns vão pensar assim, Léo, mas o jeito que as coisas estão indo rápido, pode ser que a gente chegue mais perto, chegue muito rápido na questão do K33? Pode sim. Mas o pessoal do Chia já nos prometeu que eles vão nos avisar na mudança do K32 para o K33 com pelo menos um ano de antecedência. Então, tendo em vista isso, eu fico um pouco mais tranquilo, que pelo menos a gente vai ter esse tempo para fazer essa migração de maneira um pouco mais coordenada, vamos colocar assim, tá? Pessoal, para finalizar, só quero mostrar para vocês mais duas coisas aqui, que são os tempos de plotagem em CPU, tá? Essa planilha, pessoal, eu vou deixar esse link dessa planilha, como todo o link de tudo que eu estou mostrando para vocês, na descrição do vídeo. Isso aqui são tempos de plotagem em CPU e as condições das plotagens estão aqui, tá? Sistema operacional, quantidade de memória, velocidade das memórias, um absurdo. 128 DDR4 3733. Esse sujeito aqui, 512 de RAM, né? Então é um absurdo de RAM. E aí vocês reparam que o tempo dele nem foi tão bom, né? Se você comparar aqui, o tempo não foi lá essas coisas. Mas eu até entendo, né? Eu acho que ele não otimizou para isso, tá? E claramente aqui também usou Windows, né? A gente sabe que os tempos de Linux são melhores do que os tempos de Windows, tá? Apesar de que comigo não foi, essa máxima não... Pelo menos assim, eu consegui repetir o tempo de Linux no Windows.
mas eu acho que eu talvez não tenha otimizado o suficiente no Linux. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, tá? E aqui em GPU tem muito tempo de GPU. Então, olha a comparação para vocês terem uma ideia. Tempo de CPU em K32, na faixa de, pensa aí, 15 minutos, os melhores tempos aqui, ó. Né? Um Ryzen com 16 cores, com 128 de RAM, tá? E um excelente NVMe aí de 2 teras para poder usar de Temp 2, tá? E os tempos de GPU, olha que loucura! A gente falando de K32 aqui, galera, 3 minutos, ó, aqui ó, menos, 1 minuto e meio, 1 minuto e 15 segundos, tá bem legal, ó. Mas ó, olha aqui também, ó, uma 4070 Ti. É aí que eu falo para vocês, é totalmente dependente de placa de vídeo, é totalmente dependente de GPU, porque dependendo da GPU que você está usando aqui, a diferença é gritante, tá? Óbvio, né, que a máquina aqui em si também é muito boa, mas pela minha experiência, pessoal, esses dois Epic aqui, por exemplo, não fazem a menor diferença. Não fazem a menor diferença, porque esses dois Epic aqui ele não chega nem a dar load no CPU, tá? Ele só usa a memória. Ele só usa a memória. Ele basicamente está usando o CPU para usar o controlador de memória. Então, para vocês terem uma ideia como ele é dependente de memória. E aí sim, a memória DDR4, 3200 e tal, faz diferença. Faz diferença porque aqui ele, né, um K32, né, ele em 1 minuto e 14 segundos, galera, e vocês podem ter certeza que fez muita diferença, tá bom? Pessoal, basicamente era o que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar uma madeira aqui para a pequenininha, que ela tá doidinha aqui. Basicamente é o que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu não vou me estender mais, mas a gente vai fazer um outro vídeo. As dúvidas que vocês tiverem nesse vídeo, deixem na descrição, desculpa, nos comentários, que eu tento me organizar bem para tirar todas as dúvidas de vocês no segundo vídeo, tá bom? E no segundo vídeo eu vou mostrar para vocês a minha estrutura de plotting e a minha estrutura de farm. A minha estrutura de farm vocês já conhecem, mas eu tive que me adaptar um pouquinho para colocar tudo isso que a gente teve que fazer para o farming poder acontecer junto, né, nessa nova tecnologia, nessa nova metodologia, vamos colocar assim, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tem um canal no Discord, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou convidar vocês para participar do nosso canal, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.